Meus amigos, vamos falar de rivalidade, vamos falar de Repá, e um Repá diferente, porque o Repá já passou dentro de campo, o Paysandu ganhou lá na 13ª rodada, só que uma matéria que saiu no Diário Online, escrita pelo Magno Fernandes, está chamando a atenção. E o detalhe é que a renda líquida do Paysandu na Curuzu supera a do Remo do Mangueirão. Como assim? Mas a gente vai entender essa situação agora, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante para que a gente, claro, continue crescendo cada vez mais. Bem, dando os créditos da matéria escrita pelo Magno Fernandes no Diário Online, e destaca essa situação das torcidas na Série B do Campeonato Brasileiro. É inegável que a torcida do Remo no Mangueirão tem comparecido em bom número, assim como a torcida do Paysandu também tem comparecido em bom número na Curuzu, dada as proporções de capacidade dos seus estádios, né? O Mangueirão trabalha numa capacidade de aproximadamente 45.050 torcedores e a Curuzu trabalha numa capacidade aproximada de 16 mil torcedores. E nessa situação, claro, obviamente, que o Clube do Remo levou mais torcedores nas arquibancadas para os seus jogos, né? E está inclusive entre as 10 melhores e as 10 maiores torcidas em questão de quantitativo de presença, envolvendo as 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Só que, segundo a matéria que foi colocada aqui no DOL, na última rodada, o Paysandu, com melhor arrecadação dentro da Curuzu, teve aí um número significativo melhor em comparação ao último jogo do Remo no Mangueirão. Olha essa informação, hein? Que coisa curiosa. Segundo o que foi colocado na matéria, no empate entre Remo e Cuiabá, 0-0, o Mangueirão teve aí um total de 17.735 pagantes. No total foram 21.533. E no jogo que teve aí a arrecadação menor, no caso Paysandu 2, Ferroviária 1, na Curuzu, disputado no último dia 30, o Paysandu apresentou 14.291 pagantes, com 16.396 torcedores totais. Ou seja, o Remo levou mais gente, só que o Paysandu faturou mais. Vamos para a renda dos jogos. Na partida entre Remo e Cuiabá, o jogo gerou uma receita bruta de R$ 640.680, com o público pagante, como a gente ainda falou, de 17.735. As despesas totais de R$ 330.756,40, e o Clube do Remo ficou com um saldo líquido de R$ 309.893,60. Ok, vamos para a partida do Paysandu. Paysandu e Ferroviária. O Paysandu, a partida do último jogo aí, que o Paysandu foi mandante, que no caso é o jogo entre Paysandu e Ferroviária. Eu tô com o Botafogo de São Paulo na cabeça, que o Paysandu também ganhou. Mas vamos contar Paysandu e Ferroviária, que o Paysandu venceu por 2-1. Nesse jogo, o Paysandu gerou uma renda de R$ 469.870 e uma receita bruta de R$ 170 mil. No total, o Paysandu teve aí despesas de R$ 149.314,67, e o que resultou no final no lucro líquido de R$ 320.555,93, cerca de R$ 10 mil a mais que o saldo do jogo do Remo contra o Cuiabá. E aí entra a discussão. Por que o Paysandu faturou mais que o Clube do Remo? O que acontece? Isso é muito simples de responder. Os jogos no Mangueirão possuem um gasto maior financeiramente falando, mas muito maior em comparação à Curuzu. Se a gente pegar como base alguns jogos que o Remo jogou no Baenão, esses jogos eles vão trazer aí mais ou menos a questão dos lucros que envolve também os jogos do Paysandu na Curuzu. Ou seja, fazer jogo no Mangueirão é caro, é muito caro. E aí você tem, claro, você faz ali algumas movimentações para tentar
não gastar tanto, né? Você diminuir alguns custos, você diminuir algumas questões operacionais, mas sem comprometer, claro, o fluxo ali do que o jogo precisa. Agora, na Curuzu, é mais prático em alguns aspectos. E alguns gastos que você teria no Mangueirão, você não vai ter na Curuzu. E é aí que o Paysandu consegue ter uma vantagem legal. E independente das questões das presenças dos torcedores, se você tem ali uma despesa muito grande com o Mangueirão, que tem uma capacidade muito grande de 45, 50 mil torcedores, é claro e evidente que você vai trabalhar para você ter ali um custo para abrigar todas aquelas pessoas que foram ali para o jogo. Proporcionalmente falando também na Curuzu. Se você precisa, por exemplo, de 20 seguranças, vou dar um exemplo aqui, 20 seguranças para o jogo no Mangueirão, na Curuzu você vai precisar praticamente da metade. Então já diminui consideravelmente. Por isso que o Roger Aguilera estava não vou dizer que desespero, mas numa correria muito grande para poder voltar a jogar na Curuzu. Porque jogo no Mangueirão, quando você não tem uma quantidade certa de torcedores, acaba sendo prejuízo, né? Então, nesse sentido, o Paysandu acaba ganhando uma vantagem porque consegue levar os seus jogos na Curuzu e consegue ter ali um gasto menor em comparação a um jogo no Mangueirão. Dadas as proporções, como é que o Remo consegue se sobrepor a essa situação? Quando consegue lotar o estádio, quando consegue colocar 25 mil, 30 mil torcedores, pelo menos, no mínimo. Aí sim, o Remo vai ter um lucro mais interessante. Se não vier um público acima disso, aí o Remo vai ter problema, vai começar a trabalhar praticamente ali no vermelho. Mas é isso. Uma coisa não quer dizer a outra, né? A Curuzu lota com a presença do torcedor bicolor, o Mangueirão lota também, dadas as proporções, com os jogos do clube do Remo. O Remo ainda não vai mandar seus jogos no Baenão, vai jogar a Série B toda no Mangueirão praticamente, e o Paysandu vai continuar jogando os seus jogos na Curuzu e deve levar os jogos maiores para o Mangueirão, dependendo da situação. Mas e aí, torcedores? A opinião de vocês aqui embaixo. Eu quero conversar com vocês, quero interagir com vocês. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo e não percam aí os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante pra gente, para que a gente continue crescendo cada vez mais. Muito obrigado, valeu, tamo junto e até a próxima!